pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao meu canal. Se é a sua primeira vez aqui, não esqueça de se inscrever, ativar sininho, comentar, participar aqui com a gente. Meu nome é Mônica e na videoaula de hoje eu vou trazer essa nova versão da Bolsa Regina, com essa trama super bonita e a salsa de madeira que deu todo um charme à peça. Então, todo o material está aqui no início do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar comentários. E eu espero que vocês gostem bastante, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, então para a gente fazer esta bolsa, a gente vai precisar, primeiro, do fio. Eu vou usar um fio de 5 milímetros. Esse aqui é o queridinho da minha página lá do Instagram. É um fio de poliéster 5 milímetros e ele é mesclado. Ele tem uma mescla um pouco bronze. Ele é um azul com bronze. Ele é muito, muito bonito, ainda mais para usar com acabamento em madeira. Então, eu tô usando esse daqui 5 milímetros, lá da Vanessa Maia, vocês já devem saber. Eu vou usar a agulha 5, não vou usar a agulha maior, porque eu quero uma bolsa mais estruturada, porque eu não vou colocar nenhum tipo de tela, nada disso, então eu quero um pontinho mais justo, mais estruturado. Então, eu vou usar uma agulha 5, vou pegar uma agulha mais fininha, pegar essa aqui de 3,5 ou de 3 para acabamento, tesoura, isqueiro, a fita métrica pra gente acompanhar a nossa peça, e essa alça daqui, que é uma alça de madeira, ela é imantada. Ela tem esses ímãs aqui. Então, ela fecha bem fácil, fica bem segura. Tem essas argolinhas aqui pra gente prender a alça, seja de metal, alça de couro, enfim, uma alça que queira colocar no ombro. E a gente prende com esses parafusinhos aqui. Então, ela tem essa parte daqui, esse friso daqui, que é onde a gente coloca a peça quando ela estiver pronta. E esses parafusinhos, acho que dá pra ver, ó. Tem uns parafusos aqui, que são esses aqui, ó. A gente solta eles saem, a gente encaixa a peça e depois aparafusa de novo, tá? E como vai forro de tecido, fica mais bem preso ainda. Mesmo que não fosse, ficaria, mas o forro ajuda nesse caso daqui. Então, essa aqui é a alça que a gente vai usar. Tá bom? Então, se você estiver interessado em saber como a gente faz essa bolsa, é só continuar assistindo o vídeo. Então, a gente vai começar fazendo a base. Daqui eu vou fazer uma base retangular, não vou fazer uma base de oval, tá? Então, é uma base super tranquila de fazer, que é ponto baixo de vai e vem. E a gente só vai seguir, então, a medida que a gente quer. Eu vou fazer a base na largura, tá? Não na altura. Então, eu vou fazer a quantidade de carreiras da largura que eu quero, da base, que vai ser entre 8 e 10 centímetros, e depois eu vou fazendo o comprimento da base, que vai ser de 28 centímetros, tá? Então, a gente pode contar aqui. Vamos fazer inicialmente 10 correntinhas pra gente medir e ver se tá mais ou menos o tamanho desejado. Ó, se eu quiser 10 correntinhas, eu fico exatamente com 7,5 centímetros. Mas como ainda vai acabamento lateral, depois que a gente acaba a base, a gente vai fazer o acabamento lateral, ela vai ficar entre 8 e 10, que é o desejado. Então, eu fiz aqui 10 correntinhas, vou fazer mais uma, que é a corrente de virada. E vou pegar aqui, nessa minha laçadinha aqui de trás. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com essa laçadinha aqui, então aqui tá a frente da nossa correntinha. Eu viro e tem essas laçadinhas aqui, ó. Porque o trabalho fica com acabamento bem melhor, tá? Então, eu vou laçar o meu fio, puxar, fechar um ponto baixo. Introduzo na laçadinha seguinte, puxo, fecho no ponto baixo. E assim eu vou fazendo por toda essa minha primeira carreira daqui. Um ponto baixo para cada correntinha dessa. Totalizando aqui, então, 10 pontos baixos. Já fiz, então, aqui, ó, nos meus 10 pontos baixos, vamos conferir, ó, aqui é a subida, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que que a gente faz aqui no final? A gente fecha a nossa carreira e ele já vira, ó, eu fechei, ele já virou aqui o pontinho de subida. Viro o meu trabalho, introduzo nas duas laçadas do ponto, então, aqui,
Essa é a minha laçada daqui, esse aqui é o ponto de subida e esse aqui é o primeiro ponto. O que que eu faço? Eu introduzo no meu ponto, pegando as duas laçadas dele. Puxo meu fio, fecho no ponto baixo. E assim, então, eu vou fazendo ponto a ponto, um ponto baixo para cada um. Todas as carreiras terão 10 pontos baixos, carreira de vai e vem, até a gente alcançar uma medida de 26 centímetros, 27 centímetros vai dar aproximadamente. Para que depois que a gente faça nosso acabamento nessa peça, que é o acabamento final, né? Que eu vou depois circundar toda a peça em pontos baixos, ela alcance a nossa medida de 28, que a gente quer, que vai ser o comprimento da bolsa. Então, eu fiz aqui, ó, meus 10 pontinhos, fiz meu pontinho de virada, né? Ou de subida, pode ser assim que a gente chame ele. E continuo fazendo pontos baixos. Então, pessoal, eu vou continuar fazendo isso. Ponto baixo sobre ponto baixo. Todas as carreiras terão 10 pontos baixos. E eu vou fazer isso até que ele alcance uma medida de 27 centímetros aproximadamente. Então, quando eu chegar nessa medida, eu já volto com vocês. Então, já fiz aqui 30 carreiras, que na medida deu 27, que era o que eu queria, 27 centímetros aproximadamente, ó. Deu exatamente 26,8, alguma coisa assim, tá? 27 centímetros. Agora a gente vai fazer em volta de toda a nossa base pontos baixos pra gente dar acabamento e ter onde a gente pegar com facilidade aqui na base para subir a peça. Então, como é que eu faço? Vocês devem lembrar já de outros vídeos que eu fiz, que a cada grupinho desse aqui eu tenho 2 pontos, ó. Duas carreiras aqui, né? 2 carreiras aqui, 2 aqui. Então, significa que aqui, nessa ponta, eu tenho que fazer 2 pontos, porque eu tenho esta carreira daqui e esta carreira daqui. Então, aqui na ponta eu tenho que ter um ponto aqui, um ponto aqui. Um aqui, um aqui. E assim, sucessivamente, sempre lembrando desses 2 bloquinhos de ponto que a gente tem, tá? Então, vamos fazer aqui. Este daqui que a gente fez é o último dessa fileira. Agora eu preciso fazer o primeiro aqui dessa. Como é que eu faço? Vamos virar aqui a perninha desse ponto. E já faço um ponto aqui. Então, eu já fiz o meu ponto de virada. Aqui no meio. Veja, eu vou fazer o meu outro ponto. Sempre fazer um ponto aqui, nesse meio daqui, e um ponto aqui na cabeça dessas argolinhas aqui, que é exatamente aqui no meio. Então, eu já fiz um aqui, pego aqui no meio, faço um ponto. Venho aqui, ó, nesse friso daqui, venho na ponta, pego 2 argolinhas e fecho meu ponto baixo. Deixa eu aproximar o vídeo para vocês verem melhor. Então, já tô aqui nessa linha daqui, né? Que é exatamente o que separa 2 bloquinhos, um bloquinho de 2 carreiras. Então, aqui eu coloco a minha agulha aqui numa alça e numa outra alça. Por que que eu faço isso? Se eu pego simplesmente aqui, assim, eu vou pegar, são 3 alças, eu vou ficar com esse buraco aqui, ó, tá vendo? Então, pra eu amenizar esse buraco, eu pego as 2 alcinhas de cima e deixo esse pontinho sobrando pra não formar esse buraco. E fecho um ponto baixo. Agora, aqui, já no meio, eu pego exatamente aqui, ó. E fecho um ponto baixo. Tá? Então, eu vou fazer assim, em toda a minha peça, já começamos aqui, vou continuar, virar. Aqui é normal, porque aqui vai ser um ponto para cada correntinha dessa. E aqui eu faço exatamente a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Então, eu vou fazer isso e acabando de dar a volta em toda a peça, eu volto com vocês.
Pronto. Pronto, já fiz o último ponto aqui, então já fiz por toda a minha base pontos baixos, totalizando 80 pontos. E vocês podem perceber que ela já tá começando a dar uma envergada, porque não tem aumento nenhum aqui. Então, aqui eu tenho 80 pontos para eu começar a fazer, então, o nosso ponto fantasia. Como é que funciona o nosso ponto fantasia? A gente vai fazer dois tipos de ponto aqui. A gente vai trabalhar com ponto baixo centrado e com ponto baixo normal, pegando somente na alcinha de trás. Então, a gente vai fechar aqui a nossa base. Na verdade, a nossa já primeira carreira, essa aqui já é a nossa primeira carreira, a gente vai fechar. Vou pegar aqui na cabeça do primeiro ponto. Então, peguei aqui na cabeça do primeiro ponto. Vou levar meu fio lá pra trás. E eu vou fechar essa minha carreira. Opa, o fio ficou pra cá. E eu vou fechar essa minha carreira em ponto baixo, tá? Porque eu vou começar agora com os meus 5 pontos baixos normalmente. Então, eu vou pegar somente a alcinha de trás. E já vou começar aqui a minha fileira de ponto fantasia, fazendo meu primeiro ponto baixo, pegando somente a alcinha daqui de trás. Então, se eu tenho que fazer 5 pontos baixos normais, eu vou dar continuidade aqui, pegando na alcinha de trás, ó. Já fiz o primeiro lá, então, 2, 3, 4 e 5. Aqui é o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos centrados. Lembra o ponto baixo centrado que eu tenho que pegar exatamente aqui no centro do corpo do meu ponto de baixo? Então, vamos fazer 3 pontos baixos centrados. Pego aqui no centro e saio aqui no meio das duas laçadinhas atrás. Faço 3 pontos. 2 e 3. Fiz 3 pontos baixos centrados. Agora, eu faço de novo 5 pontos baixos, pegando apenas na alcinha de trás. E tudo bem, viu, gente? Pegar a curva faz parte. 3, 4 e 5. Então, aqui eu tenho 5 pontos baixos, 3 centrados, 5 baixos. E a gente vai continuar. Peguei aqui, nesse daqui, então agora este próximo já é baixo centrado. 3. 1. 2. 3. 5 baixos, pegando a alcinha de trás. 3 baixos centrados. E assim eu vou fazer a minha carreira toda. Três baixos centrado. Então, 1,
2, 3, 4, 5 e 3 baixos centrados, que são os 3 últimos pontos que a gente tem aqui embaixo, ó. E agora a gente vai fechar a nossa carreira em ponto baixo de novo. Por quê? Porque nós vamos fazer 5 carreiras exatamente iguais a essa daqui. Então, se eu comecei minha carreira com ponto baixo normal, eu preciso fechar a minha carreira com ponto baixo. Nada. Passei minha laçada aqui pra trás. Aqui eu já tenho os meus 5 pontos baixos, eu tenho que continuar. Então, eu vou pegar somente na alcinha de trás, vou deixar a alcinha da frente aparente, laço meu fio, ajusto tudo e fecho já com o meu primeiro ponto baixo, deixando essa laçadinha daqui aparente. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O que eu faço agora? 3 baixos centrados. Agora fica mais fácil porque os de baixo são baixo centrado também. Fiz 3 baixos centrados. De novo, vou fazer 5 baixos pegando na alcinha de trás. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem que fazer agora, já fiz meus 5, pegar os 3 baixos centrados. 1, 2, 3. De novo, 5 baixos. Dois, 3 baixos centrado. E eu vou continuar, então, fazendo exatamente o que a gente tá fazendo por 5 carreiras. Tá aqui o fechamento da minha carreira, né? O início da carreira. A gente vai ajeitando com a mão, logo, logo ela já fica bem ajeitadinha. E no fechamento a gente vai fazer a mesma coisa. O que que vai mudar? Quando a gente chegar na 6ª carreira, a gente começar a 6ª carreira, que eu vou começar de forma um pouco diferente, porque a gente vai começar a intercalar os pontos, tá? Então, eu vou continuar fazer o que nós estamos fazendo aqui por 5 carreiras. Essa aqui já é a segunda, 5 pontos baixos normais, pegando aqui na alcinha de trás. 3, 4, 5 e 3 baixos centrados. 1, 2, 3. 5 baixos. E 3 centrados. 1, 2, 3. E assim a gente vai dar sequência por toda a volta, por toda a bolsa, exatamente aqui essa repetição por 5 carreiras. Então, nós já fizemos, eu tô fazendo a segunda. Quando eu chegar no final dessas minhas 5 carreiras, eu já volto com vocês pra gente começar agora, pra gente começar assim a intercalar os pontos.
tá bom? A gente já vai ajeitando assim nosso crochê com a mão, que ele vai começando a pegar forma. Então, bora lá. Bom, então já fechei aqui as minhas 5 carreiras. Veja que ela já tá tomando forma, já tá subindo direitinho, a gente vai ajeitando com a mão. E já dá pra ver aqui um pouquinho do desenho que ela tá formando. O que a gente tem que fazer agora? Pra gente dar esse efeito quadriculado, eu tenho que intercalar. Então, agora eu vou fazer, em cima dos pontos baixos, eu vou fazer baixo centrado. E em cima do baixo centrado, eu vou fazer ponto baixo. Mas eles são de números diferentes. Então, como aqui a minha carreira, eu começo, ela veio subindo com ponto baixo normal, aqui eu tenho que fazer, neste miolo, 3 pontos baixos centrados. Então, o primeiro eu vou continuar fechando com ponto baixo normal, pegando na perninha aqui de trás. Fechei um. Agora eu preciso fazer, são 5 que a gente tem aqui, eu tenho que fazer 3 centrados, então eu faço 1, 2, 3 centrados, e o último eu faço de novo ponto baixo pegando na argolinha de trás. Então, vamos lá. Eu já fiz um ponto baixo pegando na argolinha de trás, agora eu vou fazer 3 centrados. 1, 2, 3. Fiz 3 baixos centrados. Agora, eu vou continuar fazendo os meus 5 pontos baixos pegando na perninha de trás. Então, veja que aqui ele vai coincidir com o de baixo e aqui ele já vai ficar em cima dos baixos centrados. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu faço de novo os meus pontos baixos centrados aqui. 1, 2, 3. Volto a fazer os meus pontos baixos pegando na perninha de trás. 5. 3 baixos centrados. 1, 2, 3. De novo os pontos baixos. E assim a gente vai fazendo, intercalando. A primeira carreira dessa mudança é sempre bom prestar atenção para não fazer errado e não perder o desenho. As próximas vão ser automáticas, porque vai ser ponto sobre ponto. A gente vai repetir por 5 carreiras o mesmo padrão. Então, é que eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Agora, faço os meus 3 baixos centrados. Então, sempre que for mudar a carreira, presta bastante atenção para não perder a sequência de pontos e estragar o padrão da peça, né? Errar e depois ter que desmanchar. Então, ó, 3 baixos centrados. Agora, eu volto para os meus baixos simples. 1, 2, 3, 4, 5. Volto pro baixo centrado. 1, 2. Ó, gente, o baixo centrado é exatamente a mesma coisa. Embaixo eu tenho meu ponto baixo normal aqui, que eu posso fazer meu baixo centrado nele. Pegando aqui no miolinho dele, saindo atrás também no meio. Então, 3. Volto a fazer os meus pontos baixos. E assim eu vou fazendo por toda a carreira, também por 5 carreiras.
1, 2, 3, 4, 5. Agora já venho para o meu baixo centrado. Um, 2, 3. Fiz os meus 5 baixos pegando na alcinha de trás e volto pro baixo centrado. Então, gente, a bolsa a gente vai fazer toda ela assim, intercalando o bloquinho de pontos baixos centrados com o bloquinho de ponto baixo simples, pegando na perninha de trás. A gente sempre vai fazer o mesmo padrão por 5 carreiras e depois a gente troca, colocando um em cima do outro, lembrando que sempre o baixo centrado serão 3 e o simples, o baixo simples serão 5, tá? Sempre vai ser assim. Então, aqui a gente já vai acabar essa carreira. Vamos começar outra carreira juntos, que vai dar pra ver melhor o padrão, como é que fica. E já vai ficar mais fácil, né, como eu disse, porque a gente já vai ter a repetição para fazer de acordo com o ponto de baixo, da carreira de baixo. E agora, de novo, começamos aqui com um ponto baixo, vamos de novo fazer agora centrada. Só que agora é ponto em cima de ponto. Então, agora não tem segredo. Se eu tenho aqui 3 pontos baixos centrados, eu vou fazer 3 pontos baixos centrados. Aqui eu tenho 5 pontos baixos pegando na alcinha de trás, eu vou fazer 5 pontos baixos pegando na alcinha de trás. Então, não tem segredo nenhum. E fica até mais fácil da gente pegar, porque o ponto baixo centrado já tá mais firme. A gente tá pegando no corpo dele mesmo, e não no corpo do ponto baixo simples. Então, continuamos o nosso padrão. 3 baixos centrados, 5 baixos normal, pegando na alcinha de trás, 3 baixos centrados. E assim a gente também vai seguir essa sequência daqui por 5 carreiras. Por que eu digo 5 carreiras? Não é aleatório isso que eu tô falando. Como a gente tá querendo dar um efeito quadriculado, quer dizer, quadrado, eu preciso fazer com que essa minha peça, que é a maior peça, ela simule uma peça quadrada. Então, se eu fiz 5 pontos de subida, se eu tenho 5 pontos, eu tenho que fazer 5 de subida. Essa aqui não, essa aqui é a que sobrepõe. Quando a gente faz aquele intercalado de xadrez, uma sobrepõe a outra, uma sempre vai ficar menor do que a outra. Então, o que eu faço? Eu mantenho essa daqui quadrada e essa aqui é a peça que fica um pouquinho menor. Quadrado e um pouquinho menor, para poder dar esse efeito xadrez. E a própria mudança de ponto pela peça vai fazendo com que ela dê uma leve ondulada. Vocês vão ver que a peça, além dela ficar um pouquinho ondulada aqui assim, ó, levemente ondulada, ela também tem um movimento no corpo dela para frente e para baixo, tá? Então, vamos continuar fazendo aqui o nosso padrão.
Lembrando sempre de olhar os pontos da carreira pra gente seguir exatamente o que tá acontecendo e não dar problema, pra gente não estragar esse nosso padrão. E lembrando de trocar a cada 5 carreiras. Então, eu já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 e os 3 pontos baixos centrados. Então, a bolsa é isso. Todo o corpo da bolsa que a gente vai fazer é exatamente assim. Nós vamos fazer 5 carreiras de uma forma, depois a gente troca e faz de outra, né? Sempre lembrando que a gente vai fazer, nesse caso aqui, 5 pontos baixos e 3 pontos baixos centrados. Fazendo, dando essa intercalada aqui para poder dar certo. Então, vamos fazer dessa forma aqui mais 5 carreiras, depois a gente troca, faz como a gente fez a primeira carreira e vai trocando para ir criando esse padrão. Então, eu vou continuar a minha peça, exatamente da maneira que eu tô explicando para vocês. Na dúvida, voltem um pouquinho o vídeo, mas não tem segredo, é exatamente o que a gente tá fazendo. Eu vou continuar aqui tecendo a minha peça, lembrando que sempre vou fazer um padrão diferente do outro a cada 5 carreiras, só intercalando a posição dos pontos, mas aqui eu vou sempre manter 3 baixos centrados e 5 pontos baixos simples pegando na alcinha de trás. Então, eu vou fazer todas essas minhas carreiras, até a gente alcançar uma altura aproximadamente de 20 centímetros e volto com vocês, tá bom? Bom, pessoal, então eu já subi 5 carreiras, tô chegando aqui no final, faltam 2 bloquinhos para completar a 5ª carreira da altura que eu desejo, né? A gente vai medir já já. Então, 3 pontos baixos centrados e 5 pontos baixos simples, pegando na alcinha de trás. E a gente, então, vai fechar a nossa carreira. Bom, então agora que a gente acabou a nossa sequência desse xadrez que fica super bonito, ó, ele dá um movimento legal na bolsa, vamos medir para ver quanto que ficou. Se eu pegar, então, daqui da base, onde a gente começou a subir a peça, que é exatamente aqui, que a gente fez a primeira carreira de ponto baixo simples, sem fazer ainda um motivo da bolsa, até aqui o topo, a gente tem 17 centímetros. E essa bolsa ficou com 32 aproximadamente. Agora vai fechar um pouquinho aqui em função dos baixíssimos que a gente vai fazer. E a alça também vai ficar menor. Então, à medida que a gente vai ter a bolsa, porque depois ela vai fazer isso daqui, um pouquinho disso daqui, ó, pra gente poder colocar a alça, a gente vai ter isso daqui de largura dela, que vai ser aproximadamente, se a gente pegar essa parte aqui mais larguinha, ó, vai dar uns 30 centímetros, 30, 32 centímetros. Então, por que a gente vai fazer o baixíssimo? Primeiro que ele vai reforçar esse acabamento aqui. E segundo, que como essa bolsa... Deixa eu subir aqui um pouquinho, ó. Ó, dá pra perceber o quanto ela é maior? Ó, ela é isso daqui maior e isso daqui. Então, o pouco de baixíssimo que eu fizer aqui já vai dar uma diminuída aqui nessa boca para que ela caiba, para que a alça caiba certinho aqui, tá? Então, vamos fazer de 1 a 2 carreiras, a gente vai medindo para ver o que vai ficar compatível com a nossa alça. Então, vocês lembram como é que a gente faz o ponto baixíssimo? Como é que a gente faz, então, baixíssimo? A gente pega aqui na alcinha de cima desses pontos, e a gente introduz a agulha nessa primeira alcinha, laça o fio e puxa direto. Eu só laço uma vez, eu não faço que nem o baixo, que a gente laça 2 vezes. Eu laço somente essa vez daqui e já passo por dentro do ponto seguinte. E quando eu quero diminuir um pouco o tamanho da peça que eu tô fazendo com pontos baixíssimos, eu não deixo ele muito frouxo. Eu não aperto muito, mas eu não deixo ele muito frouxo, porque aí ele consegue diminuir um pouquinho sem descaracterizar a peça. Não preciso fazer diminuição de ponto, é só apertar um pouquinho esse ponto daqui, que ele já diminui, já vai diminuir a circunferência da boca da bolsa. Então, é só a gente pegando sempre
nessa alcinha. Vamos lá. Eu introduzo minha agulha aqui na alcinha, puxo meu fio e já levo direto pra laçada. Introduzo, puxo, já fecho aqui na laçada, ó. E assim eu vou formando os meus pontos baixíssimos. Então, eu vou fazer isso aqui por toda essa carreira. Chegando aqui no final, eu não coloquei marcador, mas é fácil a gente achar onde a gente começou. Que é exatamente quando você tem, tá vendo aqui, você percebe que você tem uma alcinha a mais, que é do ponto anterior. Que é essa laçadinha daqui, ó. Eu tô colocando mais uma carreira em cima, então essa laçada acaba descendo. Então aqui eu sei que é o meu começo, tá? Então eu vou continuar por toda essa carreira e já volto aqui com vocês. Fiz essa primeira carreira de pontos baixíssimos, então. Ela diminuiu um pouco, mas acho que ainda não o suficiente pra gente colocar a alça. Vamos dar uma olhada? Então, a gente abre a alça, eu coloco aqui aproximadamente na direção da alça. Sem fazer prega nenhuma, ó. Aqui tá bem na direção da alça, aqui ainda sobrou um pouquinho. Então, eu vou trazer ela um pouquinho mais, é pouca coisa, tá? Parece que tá sobrando muito, mas não tá. É pouca coisa que a gente tem que ajustar. Então, vou fazer mais uma carreira de pontos baixíssimos. Até daria pra fazer assim, mas ela vai dar uma leve enrugada e eu não quero. No máximo que eu vou deixar enrugar vai ser aqui, nessas laterais, porque ela vai dobrar em função do fecho mesmo, então não tem problema nenhum. Então, vou fazer somente mais uma carreira de pontos baixíssimos, exatamente da mesma maneira que a gente estava fazendo. Então, eu fiz aqui o meu último. E vou continuar. Gente, eu preciso ser sincera com vocês. Aqui é vida real, não dá pra ser diferente. Eu tava com esmalte vermelho e tirei pra fazer o vídeo. E eu tô aqui filmando, agora que eu fui olhar na câmera, eu tô vendo que minha unha tá manchada de vermelho. Então, vocês me perdoem, mas é assim, né, gente? É isso aí, é vida real. E não é sempre que a gente consegue estar no padrão ideal. Que também não existe, né? Vamos combinar que não existe padrão ideal. A gente gosta de estar arrumada, mas não é sempre que dá tempo, não. Então, vocês me perdoem a unha feia, mas o importante é bolso, né, a unha, não é mesmo? Então, bora continuar. Pontos baixíssimos. Fazendo o ponto um pouquinho mais justo, como eu disse, pouca coisa, não muito, tá? Pra não enrugar a peça. Já acabei. Deixa eu esticar aqui, alongar aqui o fio pra não perder. Pronto, tá exatamente como eu queria que estivesse. Ela não tá exatamente do tamanho, tá pouca coisa maior, mas é isso mesmo que tem que ficar. Porque agora a gente vai colocar o forro e eu vou prender isso aqui dentro. Dentro desse... acho que esse lado é mais fácil de ver, ó. Desse buraquinho que tem aqui. Desse friso que tem aqui, tá? Então, vamos dar acabamento aqui no final do baixíssimo. A gente vai cortar o nosso fio. E vamos fazer o nosso acabamento. Como se eu estivesse fazendo o meu último ponto aqui, baixíssimo. Então, vou simular, a gente vai simular aqui. Então, vou passei dentro da perninha do próximo ponto, que era o que eu estaria fazendo, eu estaria passando somente dentro dessa perninha, né? Então, eu passei aqui dentro dessa perninha e vou voltar com o fio aqui dentro, da onde ele tá saindo. Agora, eu vou esconder ele aqui por dentro. Eu peguei uma agulhinha menor pra fazer isso agora, tá? Pra facilitar. Vamos passar um pouquinho aqui pra dentro, a gente vai colocar forro. Então, só vou descer um pouco com ele, porque o forro vem aqui em cima.
tá? Lembre-se sempre, mesmo tendo forro, é importante a gente fazer um bom acabamento para que fique imperceptível, tá? Não apareça o fio queimado nem nada. A gente vai ter forro, vai esconder, mas não custa nada a gente ter um capricho, né? Bom, então nós finalizamos o acabamento da nossa bolsa, aqui fazendo as duas carreirinhas de pontos baixíssimos, já fizemos acabamento, já medimos. Agora vamos pro forro. Eu não vou ensinar vocês a fazer forro porque eu não sou especialista nisso. Eu não sou costureira. Costurar é um ofício, então eu sei que tem uma técnica e eu fui aprendendo, tá? Então eu não vou ensinar uma coisa que eu não tenho essa técnica. Eu sei fazer, mas não sou profissional nisso. Tem vários tutoriais aqui no YouTube ensinando como colocar forro e como fazer o forro, tá? Então usem aí o bom senso, peçam para uma profissional ou se arrisquem a fazer como eu me arrisquei e deu certo, tá? Então eu uso normalmente um forro de tricoline ou de jacquard. Jacquard é um tecido super encorpado, usado às vezes até para tapeçaria, né, para forrar sofá. E eu gosto bastante. Esse aqui é um tricoline, que eu também acho um custo-benefício muito bom, um tecido bem encorpado. Então é muito simples, eu cortei do tamanho da minha peça, achatada. Eu cortei do tamanho um pouquinho coisa maior. Costurei as laterais, fiz a bainha e fiz o fundo. Tá? O fundo também não é difícil de fazer, tem tutoriais aqui na internet ensinando. Você vai pegar a medida da sua base e você vai fazer o fundo de uma única peça, tá? Você não precisa ficar fazendo vários recortes. Não é difícil. Então, arrisquem que dá certo. Eu peguei esse forro daqui de tricoline. Pra gente colocar o forro, tem duas maneiras para facilitar quem não tá habituado a costurar. A gente pode simplesmente abrir nossa bolsa, virar o forro do avesso, porque ele tem que ficar pro lado de dentro da bolsa, é lógico. E colocar ele aqui do avesso e colocar aqui. Antes de mais nada, vamos marcar o centro dessa bolsa daqui, que a gente não marcou ainda. Então, vamos pegar... A gente vai ter que fazer a marcação para colocar a alça, então a gente já deixa marcado para colocar o forro também. Então, dividi aqui a minha base, para saber exatamente aonde é a minha lateral, o meio da minha lateral. Então, achei aqui o meio. E agora a gente tem que achar o meio aqui da bolsa. Você tem duas maneiras de fazer, ou vai contando pelos motivos, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, é o quarto do meio, mas esse daqui ele não tá alinhado aqui, ele tá 2 pontos pra cá, então aqui o meio da minha bolsa deve ser aqui, a gente pode até tentar. Segura onde você acha que é o meio, ou já conta de primeira e divide. Então eu tenho aqui, ó, depois do meu marcador, sem contar o ponto do meu marcador, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 pontos. Segura esse do meio, não conto. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. De novo, gente, foi no olhômetro. E vou marcar aqui esse meu 20º ponto, seja daqui pra cá ou daqui pra cá, que é o meio. E aqui você pode contar de novo ou seguir esse daqui para ela ficar simétrica. Então, eu já tenho aqui os meus meios marcados, da lateral da bolsa e do corpo da bolsa. Então, voltando ao forro, o que que a gente vai fazer? Eu vou abrir bem a bolsa aqui, né? Colocar a base bem certinha. Vamos colocar o nosso forro. Ó, eu também fiz um bolsinho e prendi a minha etiquetinha de costura. Para essa peça daqui, eu não vou prender o forro aqui embaixo, 2 pontinhos para baixo, porque eu quero prender aqui na minha alça, aqui, eu quero prender o crochê e o tecido. Então, eu vou pegar o centro e eu sei, quando eu fiz meu forrinho, eu sei que a etiqueta é o centro da minha alça. Então, aqui é o centro. Eu vou começar a prender por aqui.
Vamos pegar um alfinete? Eu não tenho muitos alfinetes aqui comigo, não. Como eu disse pra vocês... Na verdade, eu acho que... Alguns comentários só que eu tô colocando que as pessoas me perguntam se eu me mudei. Não, eu não me mudei. Eu tô provisoriamente morando aqui no litoral paulista, porque meu apartamento tá em reforma lá em São Paulo. E pra não pagar um aluguel em São Paulo, a gente tem casa aqui na praia, tem apartamento. A gente resolveu ficar aqui uma vez que a gente consegue trabalhar de casa. Então, eu não tenho muito material aqui. Eu vou para São Paulo 1 ou 2 vezes por semana, vou lá pro ateliê, meu marido pro escritório, e aí eu faço algumas coisas lá, pego o material lá, enfim. Aí a gente vai se virando, né? Como dá para se virar. E tá tudo certo, tá dando tudo certo. Mais uns diazinhos só. Logo, logo eu volto, a gente volta para São Paulo. Bom, então eu vou prender aqui no meio e vou prender aqui no meio. Então, eu já sei que meu forro não pode sair desse lugar daqui. Aí eu pego uma linha de costura e uma agulha fininha, agulha de costura normal, não de tapeceiro. E eu vou começar a costurar da minha costura lateral, aqui no meu marcador. Então, eu vou colocar essa minha costura aqui no marcador e vou começar a costurar daqui pra cá. Não se preocupem, tá? Parece que ele tá embabadado. Quando a gente faz assim com a peça, ela fica retinha. Tá bom? Então, a gente vai começar a costurar daqui pra cá. Chegando aqui, a gente ajeita de novo com a mão, pegando aqui o centro da nossa peça e costurar daqui pra cá. E assim a gente vai fazendo por toda a volta da bolsa. Tá legal? Então, vamos pegar aqui uma agulha e uma linha. Eu não vou usar aqui a linha da peça, porque ela é ruim de passar no tecido e o meu tecido é colorido, então eu não quero que fique, esse azul da peça ele é mais, né, ele fica mais proeminente, eu não quero que fique aparecendo, então eu vou usar uma linha escura, não necessariamente precisa ser desse tom, nem vinho, é uma linha escura, eu inclusive tô usando uma linha verde musgo, por incrível que pareça, mas ela some, vocês vão ver que ela some na peça. E esse também são uns testes bem legais que vocês podem fazer na hora de costurar. Eu nem parei o vídeo, gente. Abri aqui minha caixinha de agulhas e tô pegando minhas agulhas. E vou fazer com meu fio duplo, tá? Não vou fazer com fio simples, porque eu acho que o duplo deixa mais resistente, mais fácil até da gente costurar. Vou dar aquele meu nozinho básico aqui na ponta, bem costura caseira, tá, gente? Mas ela não vai aparecer, então tudo bem. Bom, então, como é que a gente vai fazer? Vou pegar aqui o início... Ah, eu nem falei pra vocês a outra maneira, né? Eu falei que eu ia dizer pra vocês a outra maneira qual é. Vamos tirar aqui esses alfinetes. Pra quem se sentir mais confortável, parece até que é mais difícil, mas não é. A gente tira o forro, vira a nossa peça do avesso, pegue sempre na base da peça, ó, segure a base da peça pra virar. Pra não esticar muito os pontos, tá? E vai virando com cuidado. Pega de novo aqui a base da peça, vai puxando com cuidado. Coloquei minha peça do avesso, a marcação continua a mesma. Agora eu coloco o meu forro do lado direito. E o que eu faço? Eu visto o forro na bolsa. Então, eu vou pegar minha bolsa e vou colocar aqui dentro. Eu vou vestir o forro. Na verdade, eu vou vestir a bolsa com forro, né? Me perdoe. E vou seguir o mesmo princípio. Vou pegar aqui a minha lateral com o marcador. Vou pegar aqui o centro. Não se importem de fazer isso, tá? O forro é menor do que a bolsa mesmo. Então, eu peguei aqui o meu centro da minha etiqueta com esse marcador, onde a gente tinha marcado, e vou marcar aqui. Do outro lado, opa. Do outro lado, a mesma coisa. De novo, gente, não está pequeno, tá? É isso mesmo, ele é menor do que a bolsa. Vocês viram que do lado de dentro ele fica perfeitinho. E vou pegar aqui, então, com esse meu marcador e vou colocar meu outro alfinete.
Para eu ter certeza que eu acertei o centro da bolsa, eu vou pegar a minha costura lateral do meu tecido e vou direcioná-la ao marcador aqui. E vou fazer assim com a mão, ó. Vou esticar, que nem a gente fez do outro lado. Dá pra costurar? Dá pra costurar. Então, eu vou começar a costurar daqui pra cá. Chegando aqui, já tá costurado, eu vou segurar e vou direcionar a minha... Já tá... Até tá certinho, a minha costura no marcador. Só que eu vou chegar lá aqui em cima. E vou esticar com a mão. Ah, dá pra costurar? Ó, marcador com a costura. Dá pra costurar? Ó, dá pra costurar. E vou continuar. Vou fazer assim até dar a volta toda. Dá super certo, não se preocupem. Isso é mais fácil de costurar, para quem não tá acostumado. É só ruim para colocar, mas é mais fácil para costurar porque você tá com a costura virada para você. Você não vai costurar dentro da peça. Você vai costurar aqui fora, é mais fácil para você. Eu vou fazer assim, que assim é uma maneira diferente para vocês verem como a gente pode costurar. E eu acho bem interessante. Então, vamos começar aqui da lateral. Vamos pegar aqui a costura. Vamos colocar aqui junto ao nosso marcador. E vamos começar. Então, eu vou passar a minha agulha aqui dentro, só para o nozinho ficar para dentro da peça. E vou sair aqui na beiradinha. Não prendi nada ainda, tá? Só tô colocando a agulha dentro da peça para o nozinho não ficar para fora. Pronto. Já prendi, então, a minha linha no tecido. Tá aqui, ó, costura e marcador. Costura e marcador. E agora a gente vai começar a fazer pontinhos simples de costura. Eu vou pegar um pedacinho da minha peça e vou sair aqui na pontinha do meu fio. Do meu tecido, perdão. E vou puxar com cuidado. E vou sempre segurando, tá, gente? Aí eu vou colocar a minha agulha aqui no tecido de novo, bem na pontinha do tecido. Vou passar lá por trás do crochê, pego o crochê e saio aqui de novo na pontinha do meu tecido. Por que a gente fala em usar alguns tecidos mais resistentes? Exatamente por isso, que a gente pega aqui na ponta, ele não desfia, ele não estraga, né? Você não tem risco de perder a costura. Então, ó, de novo, vou colocar aqui na pontinha do meu tecido. Então, ó, eu volto a pegar aqui na ponta do meu tecido, passo pelo meu crochê e saio aqui na pontinha do meu tecido de novo. Tem outras maneiras de costurar. É que essa aqui realmente eu acho fácil e não dá pra ver. Você pode também passar a tua agulha aqui dentro do tecido, ó. Você coloca ela aqui e passa aqui no meio da bainha, ó, tá vendo? Ó, minha agulha tá aqui dentro, ó. Ela tá aqui dentro. Eu passo ela aqui no meio da bainha e pego o meu crochê lá atrás. De novo, agora eu coloco aqui dentro de novo da minha bainha. Ó, tá aqui a agulha dentro da bainha. E pego o meu crochê lá atrás. Tanto faz, tá? A costura. É que realmente eu gosto que a pontinha fique presa, ainda mais porque a gente vai usar esse fecho daqui que não vai dar pra ver a costura. Então, façam como vocês acharem confortável para vocês costurarem. Eu, particularmente, eu gosto de fazer dessa maneira daqui. Ó, já tô chegando aqui, completando já 1/4 de costura. Gente, eu ia afastar a câmera de novo para vocês não ficarem vendo minha unha, mas eu já falei, né? Então, vamos deixar e tudo bem? Quem nunca?
Pessoal, forro costurado. Agora vamos desvirar a nossa peça de novo. Pega o fundinho dela aqui assim com a mão, ó. Segura e vai desvirando aos poucos. Agora ela tá mais durinha porque tem uma costura que não é elástica na boca da peça. Cuidado, a gente vai colocando ela no lugar de novo. Forrinho colocado, tudo certinho, ó, o bolsinho bem certinho. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai... Tá vendo como não ficou pequeno? Não sei se vocês conseguem... Ó. Ficou o tamanho certinho, não ficou justo, não ficou muito frouxo. Se fizer muito grande, fica muito embabadado aqui dentro, não vale a pena. Quer dizer, pelo menos eu acho que fica mais bonito assim, tá? Bom, agora vamos à alça. Essa alça daqui, ela tem esse buraco aqui, né? Esse friso daqui, pra gente poder encaixar a peça, seja tecido, couro, o que for. Então, vou afastar um pouquinho. Como é que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, a gente vai abrir esses parafusinhos. Eu tenho uma chavinha pequenininha, é uma chave... Tanto é de fenda quanto Phillips. Aqui, um lado é Phillips, esse lado aqui é a chavinha de fenda. Eu não sei nem de onde veio isso. Eu sei que meu marido que me deu alguma coisa que ele tinha, mas não deve ser difícil de encontrar, não. Que eu uso para essas coisinhas assim, para peças pequenininhas, para fechos, que tem também parafuso pequenininho. Então, eu não vou nem tirar o parafuso, eu só vou tirar ele daqui de dentro. Então, não sei se dá pra ver, vamos ver aqui, ó. Ó, tá vendo que ele tá aqui dentro, o parafuso? Aqui. Então, eu vou desenroscar ele pra só sair essa parte aqui de dentro, ó. Eu não vou nem tirar daqui pra não ter risco da gente perder. Então, eu vou fazer isso em todos eles. Eu já soltei todos eles. Agora é um trabalho de formiguinha, gente, é paciência, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Exatamente, se a gente parar pra medir, ó. O meu marcador tem que coincidir com esse centro daqui, ó. Que já tá coincidindo. E esses daqui também. Entre os dois parafusos eu tenho marcador e entre os dois parafusos eu tenho marcador. Então, vamos tirar um. Opa, acho que não tava nem centralizado quando eu mostrei pra vocês, né? Ó, eu tenho aqui esse marcador com este daqui. E estes daqui. Ó. Então, vamos começar por um aqui. Tira o marcador. Peguem ou a ponta de uma tesoura que não tenha ponta, né? Que não tem risco de machucar a peça, nem machucar você. Ou aquele extrator de grampo, que seria o ideal, mas eu realmente não tenho aqui. Aí você coloca um, fecha o parafusinho pra não ter risco de soltar, porque vai soltando. Aí aperta bem o teu parafusinho. Aí já vai encaixando aqui o outro, depois você vai fazendo no meio deles. Pra não ter risco da sua peça ir soltando.
Ó, e assim a gente vai aprendendo. Então, eu já aprendi 2 aqui, vou aprender 2 aqui. E vou indo exatamente para ela não entortar. Então, esse meu parafusinho daqui tá meio apertado. Vamos soltar ele. Pronto. Acabamos de prender o forro. Na verdade, a bolsa aqui na madeira, né? Na alça. Agora é só a gente ajeitar com a mão. E a nossa bolsa está pronta. Essa mistura desse fio mesclado em tom de azul com mescla um pouquinho cobre, essa alça de madeira fica muito bonito. E essa combinação, gente, desse fio com esse tricoline aqui de mandala rosa, no tom rosado azul, é a combinação que eu mais vendo aqui no ateliê. Acreditem em vocês. É esse fio azul com esse forro. Fica muito, muito bonito. Então é isso, era isso que eu queria mostrar pra vocês. É uma bolsa também bem versátil, você pode usar com jeans, com terninho, com vestido, no verão, enfim, fica muito bonito. Na verdade, essa bolsa aqui em qualquer ocasião você consegue usar, né? Ela é bem atemporal. Vocês gostaram do resultado? É isso. Então agora eu só vou colocar a minha tagzinha aqui. Tô até pensando se eu coloco essa ou se eu coloco uma de couro, mas acho que eu vou colocar essa, eu vou ver. Porque a minha de couro, ela é de beirada. Pode até ser que eu coloque aqui, que fica bonita também. Ah, eu vou colocar essa aqui, acho que combina mais. E é isso, então eu só vou colocar a minha alcinha, a minha tagzinha com meu nome. Aqui vocês podem colocar uma corrente, podem colocar uma alça de couro, fica muito bonita com alça de couro. Dá pra colocar um pingente, prender aqui algum pingente, seja um tassel, um pingente, enfim, o que você quiser. Essa trama também bem charmosa, ela dá um movimento na bolsa, não, ela não tá amassada, tá? Esse movimento meio ondulado é do próprio ponto, da própria trama que a gente escolheu dessa mistura de pontos. Tá bom, gente? Era isso que eu queria passar pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um joinha, compartilhem. Se não for inscrito no canal, já se inscreve. Se vocês me ajudam a divulgar o canal, e é lógico, quanto mais relevante for o conteúdo, quanto mais o YouTube entender que as pessoas estão gostando do conteúdo, mais ele vai compartilhar e mais ele vai me incentivar a fazer novos conteúdos, porque eu não posso parar. Se eu parar, ele para de compartilhar. Então, me ajudem a compartilhar, isso vai tudo direto para vocês. O Instagram também, eu tô sempre postando novidades lá no Instagram, aviso quando eu vou fazer aula nova. Vira e mexe, eu posto alguma coisa lá perguntando se vocês querem aula. Se vocês quiserem, eu sempre faço vídeo da peça que eu tô postando lá do ponto novo, seja do que for. Eu sempre faço vídeo, normalmente na mesma semana que eu posto, que eu aviso, né, que eu pergunto se vocês querem vídeo. E é isso, obrigada mais uma vez por terem assistido. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande.